Ok. Olá a todos que nos acompanham. Vamos estar aqui a responder a algumas das perguntas, porque achamos que as pessoas têm que ser elucidadas, têm dúvidas e, na medida do possível, nós vamos tentar esclarecer aquilo que quiserem saber e que nós possamos explicar sobre estes processos. Deixem-me ver. A primeira pergunta: como é possível estas adoções ilegais ficarem 20 anos em segredo? E como é que explica isso? Sinceramente, quando estamos a falar de adoções num lar controlado pela Igreja Universal, que fazia parte da obra social da Igreja Universal, era normal que as pessoas necessitassem o seu tempo para se afastar, para poder conseguir ver de fora e começar a montar um puzzle de coisas que elas achavam estranhas. Isso não aconteceu logo. Quando nós contactámos funcionárias desse lar, elas já tinham saído da IURD. Eu costumo dizer que esta história não podia ser conhecida há 20 anos atrás. Tinha que ser conhecida hoje, porque permitia esse tempo de distanciamento. Lá dentro é difícil ter sentido crítico e daí as pessoas guardaram os documentos até hoje, guardarem as agendas que nos serviram de prova para o que vamos estar a apresentar durante estes 10 dias na TVI. Próxima pergunta. A próxima pergunta: quais foram as maiores dificuldades da vossa investigação? Para começar, foi muito complicado encontrar estas mães. Os processos de adoção são secretos. Infelizmente, e depois de muitos pedidos aos tribunais por parte destas mães, continuam secretos, foram indeferidos esses pedidos. Aliás, o apelo que fazemos é que, depois daquilo que foi conhecido agora, não é possível manter estes processos sem que as mães tenham acesso. Até porque a parte da adoção que é secreta é a parte do nome das crianças e de quem as adotou. Ora, para nós e para os telespectadores da TVI, isso também já não é segredo e, portanto, aquilo que as mães têm direito é a descobrir o processo anterior, chamado processo de adotabilidade. E elas têm direito a saber o que é que foi dito nesses processos sobre elas. Sobretudo porque aquilo que nós já encontramos e que faz parte desses processos não é nada abonatório para estas mães, mas é mentira. Ou seja, caracterizam estas mães de uma forma perversa, exatamente para conseguirem fazer este afastamento das mães biológicas dos seus filhos, dizendo que elas não têm condições para os tratar. Nunca o facto de haver poucos meios financeiros foi razão para tirar os filhos destas mães. Estas mães continuavam a ser muito mães nessa altura, precisavam apenas de uma ajuda. O primeiro caso, aliás, que nós apresentamos, que é esta mãe que está aqui de costas a passar, apenas precisava de uma creche enquanto estava a trabalhar. Eu acho que isso diz bem da forma como todo o processo foi conduzido. Para voltar ao início da pergunta, o mais difícil foi, de facto, encontrar estas mães. Quebrar o silêncio das pessoas que saíram há 20 anos da IURD foi mais fácil do que parece. E eu vou pedir à Alexandra para concluir esta pergunta no que diz respeito aos documentos que nós encontramos e com a ajuda de quem encontramos esses documentos. Antes de te responder a isso, deixem-me dizer o seguinte. Se alguém nos está a ouvir dos tribunais, procuradores, não é justo que 20 anos depois, e da TVI pedir o acesso a estes dados de promoção e proteção, que foram negados jornalisticamente porque estão em segredo de justiça, porque começou agora uma outra investigação, não é justo que estas mães não possam ter acesso ao que se diz sobre elas. Não é justo, não é assim que se faz uma defesa. Uma coisa somos nós, jornalistas, outra coisa são estas mães, e também foi indeferido o pedido delas. Há mães que querem fazer o contraditório hoje, 20 anos mais tarde, e ninguém lhes pode negar o acesso a esses documentos. Pensamos que é preciso que os tribunais não escondam mais o que se passou. Que deem a conhecer aquilo que as técnicas de segurança social disseram sobre estas mães, aquilo que a Santa Casa de Misericórdia disse, aquilo que o próprio lar dizia sobre estas mães, para comprovar aquilo que facilmente, mesmo sem esses documentos, nós conseguimos fazer nestes 10 episódios, nestas reportagens. E eu apelo que, independentemente de um processo que possa correr em segredo de justiça, estas mães têm que ter acesso a estes documentos. Não é justo que lhes estejam a fazer isto 20 anos depois. Para responder, dizias-me como é que tivemos acesso a estes documentos? Sim. Nós, jornalistas, temos fontes, pessoas que não ficaram muito contentes com o facto de não termos acesso e pessoas que quiseram vir esclarecer as coisas. Ao longo destes anos todos, houve muita gente a guardar muito papel, ou
estes processos já estavam esquecidos numa prateleira qualquer do tribunal. São só um exemplo de como as próprias pessoas que acharam estranhas algumas coisas guardaram. Pode ser que um dia isto seja necessário, isto não faz sentido. E quando nós tocámos à porta, parecia que estavam à nossa espera para nos entregar muita da documentação, até alguma original a que tivemos acesso. Ora, a próxima pergunta, se a justiça portuguesa teve culpa nestes casos? Nós consideramos que sim, que teve culpa. Houve com certeza incúria da forma como, por e simplesmente acreditaram nos relatórios dos técnicos. Um dos relatórios, aliás, feito no lar, é redigido por uma advogada. Ora, os advogados não fazem relatórios sociais. Para isso há assistentes sociais, para isso há técnicos da Segurança Social e da Santa Casa da Misericórdia. Não é possível, por exemplo, dizer que uma mãe é seropositiva e toxicodependente, ela é dadora de sangue. Estamos a falar, mais uma vez, da mãe que foi entrevistada neste episódio. Não podemos dizer isso de uma mãe quando nem sequer há um teste comprovativo. E o Tribunal teria o dever de pedir um teste, de pedir a um médico que fosse lá testemunhar: a senhora é seropositiva, é toxicodependente, como é que se infectou, as suas crianças são seropositivas. O próprio Tribunal aqui deveria ter feito alguma coisa, não simplesmente, uma vez que não tinha um outro lado, tinha apenas um papel a dizer isto. Esta informação pode valer muito num tribunal para tirar ou não aqueles filhos àquela mãe, porque nos anos 90, como tu sabes, era uma coisa complicada ser seropositiva, era quase uma sentença de morte. E, portanto, gostávamos de ver, nós e essa mãe, se nesse processo algum juiz teve o cuidado de pedir um testemunho médico, pedir uma análise, se isso está lá. Nós duvidamos que esteja, certo? Mas gostaríamos muito de abrir o processo e ver se a seropositividade basta uma advogada do lar dizer que a pessoa contraiu essa doença, ou se está testemunhada por algum relatório médico. Que duvidamos muito, porque uma mãe que não é seropositiva, ou há um testemunho falso de um médico, ou então não existe esse testemunho, que é aquilo que nós pensamos, não é? A próxima pergunta é uma pergunta se estes crimes já prescreveram. A verdade é que há crimes aqui que, de facto, há uma leitura dúbia por parte das pessoas que nós contactamos. Podem estar em causa vários tipos de crime. A verdade é que isto aconteceu há 20 anos. Com certeza que há crimes que já prescreveram, mas há outros que ainda podem estar em vigor. E aquilo que nós pedimos, mais uma vez, é que a Justiça, e o Ministério Público, aliás, já abriu um processo de inquérito após a nossa reportagem, aquilo que nós pedimos é que os casos sejam analisados caso a caso. E há muitas pessoas nesta reportagem que estão dispostas a dar o seu testemunho perante a Justiça e, portanto, que não é apenas um testemunho jornalístico. Convém dizer às pessoas que as pessoas não se esconderam atrás de nada. Estas pessoas estão disponíveis para a Justiça pedir os seus nomes à TVI e a TVI indicar e fazerem o seu próprio testemunho. Elas não têm que dar a cara aqui, elas não têm que ser apontadas. Aliás, resta dizer que fomos nós, Sim, que... as mães fomos nós que dissemos, não é? Porque... Assim, as pessoas têm uma vida para além disto, não é? Passaram 20 anos. Têm e novas famílias, novas famílias. Muitas vezes guardavam este segredo com elas porque sentiram-se culpabilizadas, porque de alguma forma não lutaram mais, não fizeram melhor. Isto não é justo, que as pessoas vivem com este sentimento de culpa, ainda se tenham que expor, se bem que temos um grande apoio a estas mães, aos ditos. Sim, claro que sim, claro que sim. Elas tinham medo, mas eu acho que o público ficou, do primeiro episódio, mas vão ter a oportunidade de ver mais e melhor, o público ficou muito sensibilizado. E posso dizer-vos ontem que uma das coisas que fiz questão foi falar com a mãe da Vera, do Luís e do Fábio, que estava muito triste, muito sentida por terem utilizado os filhos dela. São maiores, fazem o que entenderem e o que eles vieram dizer, enfim, que as adoções são legais, mas vieram dizer que afinal viveram com uma família americana. Parece que não eram netos ou não estavam com o Bispo Edir Macedo, o que vamos verificar nos próximos episódios, que não é verdade. Aliás, hoje, no Jornal da UMA, nós publicamos um excerto, enfim, de uma declaração que depois será uma declaração mais aprofundada, exatamente do Bispo Júlio Freitas e da sua esposa, dizendo que adotaram as crianças e que adotaram a Vera e o Luís. Saberemos depois o que é que aconteceu com o terceiro irmão, com o Fábio. Não foi de facto com este casal que esteve a viver, e isso é uma história que também vale a pena seguir nos próximos episódios. Perguntam-nos se já falamos com o Bispo Macedo. Tentamos muitas vezes. Muitas vezes. Infelizmente, aquilo que nos foi dado foi apenas o contacto de um representante que falou por todas as pessoas que estão envolvidas nesta peça, e nós quisemos ouvir
todas, sem exceção, já os convidamos por diversas vezes para estarem presentes aqui na TVI. Tínhamos todo o gosto que fizessem o contraditório connosco. Mais uma vez, as redes sociais chegam a todo sítio. Sr. Bispo Edir Macedo, se não está a ouvir, isto não tem a ver com a IURD, tem a ver consigo. A IURD tem a ver com o lar, responderá sobre a obra social da Igreja, mas o senhor podia vir, está aberto aqui o canal na TVI, para o senhor vir falar connosco, discutir esta questão connosco, enfrentar os documentos que temos para lhe apresentar, os testemunhos que temos de pessoas que podem testemunhar o que viveram na sua casa com estas crianças, e o senhor terá toda a sua oportunidade de defesa. Agora, atenção, isto diz respeito à sua família, diz respeito a si, não diz respeito à IURD. E, portanto, vamos separar as águas. Era um lar da IURD, aconteceu num lar da IURD, mas aqui quem fez o quê é muito importante. E está convidado, desde já, a vir sentar-se. Mas deixe-lhe dizer-lhe uma coisa também. Esta reportagem iria para o ar se fosse com a Igreja Católica. Não tem nada a ver com a IURD. Não confundamos as coisas. Aliás, há um comentário que também está a acompanhar. Eu peço desculpa estar a olhar para os telemóveis, mas nós vamos vendo as perguntas por aqui e vendo os comentários ao mesmo tempo. Há um comentário, aliás, que dizem, enfim, que nós estamos a fazer uma campanha difamatória contra a IURD. Nós não temos rigorosamente nada contra a IURD, nada nos move contra a IURD, e esta história, como diz a Alexandra, podia ter sido de outra igreja qualquer. Escolham a igreja Adventista de sétimo dia, mundial, católica, ou até de algum partido político, de algum outro lar privado. Quer dizer, não temos nada contra a IURD, respeitamos a fé de cada um e quem não a tem. Agora, jornalismo é uma coisa e isto é jornalismo de investigação. Outra pergunta. Se o Ministério Público português abriu a investigação depois da nossa reportagem, de facto abriu a investigação depois da nossa reportagem, ainda bem que o fez, significa que o Ministério Público está atento, e isso é mais do que nós podemos dizer do que aconteceu há 20 anos, em que de facto a Justiça não esteve atenta, não deu atenção a estas mães, não as quis ouvir, não fez tudo por tudo para as ouvir. E também respondendo a outra pergunta que está aqui, já te passo a palavra, dizendo aqui que se estas mães podem fazer alguma coisa agora, podem ter justiça. É isso que estas mães querem. Querem ter justiça e querem que os filhos saibam que aquilo que lhes contaram não é verdade, que de facto não foram abandonados, que não foram rejeitados, bem pelo contrário. Deixa-me só dar mais uma chega, que é, independentemente de 20 anos depois o Ministério Público ter aberto uma investigação, não se pode agora escudar nesse segredo de justiça para não libertar documentos que fazem todo o sentido que venham ao público, para que todos nós, portugueses, consigamos entender quais foram os passos que foram tomados aqui, as mentiras que foram ditas e os passos que deveriam ter sido tomados e que não acautelaram o bem-estar destas crianças. Jamais as instituições portuguesas poderiam colocar crianças que supostamente deviam proteger e acolher em lares ilegais, em lares que não estavam a ser fiscalizados pela Segurança Social, onde há inclusivamente relatos de maus tratos, como iremos ver nos próximos episódios. Aliás, uma das perguntas é quantos episódios e quando vão passar? Serão 10, de segunda a sexta, damos uma folga ao fim de semana, porque esta história é uma história muito dura e achamos também que as pessoas já vão ter muito em que pensar. Nós tivemos muito em que pensar quando estávamos a construir esta reportagem, quando estávamos a investigar este tema. Não foi fácil. Não foi fácil. Não foi fácil, somos também mães e também... Sou tia. És tia. Mas assim, é uma reportagem dura. É uma reportagem, como irão ver nos próximos episódios, que vai sendo relatada aos poucos, porque há muita coisa estranha que não devia ter acontecido, que aconteceu, que é importante ouvir testemunhas. Há muitos mais casos ao longo dos episódios e há casos então que duvidamos até que as crianças saibam quem são, quem realmente são, quem é a mãe biológica. E portanto tudo isso tem que ser feito com algum cuidado, libertada a informação, conforme nós a vamos recolhendo, porque estamos
neste momento, antes de chegar aqui, continuávamos a investigar, continua a chegar informação de pessoas que colocaram lá os seus filhos, também desapareceram. Estamos a recolher e a fazer contactos com as pessoas para tentar perceber a legitimidade desses casos, o que é que as pessoas têm, o que é que as pessoas se lembram, ver se não são... Quer dizer que tudo isto é muito bem triado, ou seja, nós não Claro, estamos é isso que eu estou a aqui dizer. impular nada. Eu acho que quando a verdade é assim, não é preciso impular. Nem nós temos esse papel, nem esse é o nosso trabalho. E, para responder a uma pergunta muito concreta, se nos sentimos ameaçadas, não nos sentimos ameaçadas. Não é preciso diabolizar a Igreja Universal do Reino de Deus. Não temos nenhuma razão para nos sentirmos ameaçadas, e para que fique bem claro, não estamos em qualquer tipo de perigo. Este é o nosso trabalho, foi esta a vida que escolhemos e não a trocávamos por rigorosamente nada. Por nada, nós estamos a trabalhar aqui, fechadas na TVI, saímos quando temos que sair, contactamos com quem temos que contactar, não achamos que nos devemos sequer sentir ameaçadas. Já tivemos alguns telefonemas do estrangeiro, de colegas, a perguntar, não sei o que é que... Para mim, a IURD é uma pessoa coletiva religiosa, legitimamente existe em Portugal, juridicamente aceito por este governo, e que existe, tem portas abertas, como a TVI também tem, e estamos abertos também a receber a informação de quem a tenha. Pode fazer-nos chegar, apborges@tvi.pt, jfranca@tvi.pt, por os nossos e-mails, que estão no final da reportagem, e podem-nos fazer chegar a informação que entenderem. Estamos a fazer triagem de casos, estamos a ver a dimensão disto, não sabemos a real dimensão de tudo isto, mas estamos a fazer o nosso trabalho como faríamos em qualquer outra situação, como tantas vezes fizemos numa outra situação. Está aí outra pergunta. Perguntam, além destas adoções ilegais, encontraram outro tipo de crimes? Querem que nós desvendamos o resto dos episódios? Não, isso não vai poder ser, mas é assim, digamos que para as adoções, deixa-me esclarecer primeiro uma coisa. Os netos do Bispo Edir Macedo vieram ao público dizer que foram adoções legais porque foram decretadas pelos tribunais portugueses. Sim, formalmente foram legais. Quando uma adoção está baseada em mentiras, essa adoção torna-se ilegal. E não vale agora cortar, como a IURD já fez para circular nas redes sociais, o início desta frase, porque a IURD quer nos fazer crer que as adoções foram legais. E é preciso perceber o que é que significa a palavra legal. O que é que isso implica? Legal significa que o processo foi legítimo. Ora, o processo não foi legítimo. Foi decretada por um tribunal português que foi enganado. E, portanto, a partir daí temos uma adoção ilegal. Ponto assente. Agora, qual era a pergunta? Já não me lembro. A pergunta era se detectámos outros crimes. Exato. Agora, para cometendo estas mentiras, estamos, por exemplo, quando se mente a um tribunal, é um crime. Quando se usa um relatório que é falso, é outro crime. Quando se falsifica uma identidade, é outro crime. Portanto, temos aqui vários crimes. E eu acho que só contabilizando todos estes... Agora, o maior de todos é aquele que não tem pena, nem... Infelizmente, à data dos factos, não estava previsto, tipificado na lei, tráfico de menores para adoção, que só foi tipificado em 2007. É um crime que existe hoje em dia, mas à data dos factos haveria outros crimes que poderiam configurar o que estava a acontecer com estas crianças, e é isso que os juristas estão neste momento. Uns dizem que é sequestro de crianças, outros dizem que é subtração de menores, enfim, há um outro conjunto de crimes que pode aqui adaptar-se ao que aconteceu. Independentemente da prescrição destes crimes, deixem-me dizer-vos uma coisa. Há aqui uma questão moral que ultrapassa todos os tribunais, que ultrapassa tudo, que é aquilo em que nós acreditamos, que é, não se roubam crianças às mães, não se escolhem crianças para adotar, não se escolhem por fotografias os filhos que nós queremos e que pensamos, isto não é um sítio onde se vai buscar crianças, não pode ser. Os lares, os centros de acolhimento não são isso, são ilhas onde as famílias, quando estão num período difícil, o tribunal recolhe as suas crianças para não sofrerem enquanto as famílias reestruturam. Portanto, tudo isso é legítimo quando é feito de uma forma legítima. Quando se utiliza esta obra social da Igreja Universal, este lar clandestino, de uma forma em que se tira benefícios próprios, independentemente de magoar quem, ou porquê, ou cometer quantos crimes, tudo isso passa a ser uma coisa que está prevista na lei,
que será indiciada se for caso disso. Os crimes que serão previstos são previstos, mas não estão previstos moralmente. E moralmente nós tínhamos que contar esta história e trazer esta verdade ao de cima. Lembro-vos a Casa Pia. A Casa Pia, quando aconteceu em Portugal, também muitos dos crimes estavam previstos. Eu estive na investigação Casa Pia, prescritos, peço desculpa. Eu estava na altura da investigação Casa Pia, uma das questões que se colocava era exatamente essa. O que é que está prescrito? E estava muita coisa prescrita. Como aqui provavelmente estará, mas há uma questão moral que está acima de tudo isto. Estas mães, 20 anos depois, têm direito a dizer aos seus filhos: isto foi uma mentira, nós não vos abandonamos. E se quiserem, a porta está aberta. E se não quiserem, façam como entenderem, porque são maiores. E são várias mães. E é o mínimo que nós podemos, 20 anos depois, dar a estas mães, é esse sentido de justiça. Pode não ser a dos tribunais e a do homem, mas é esse sentido de justiça, esse sentido de que conseguiram fazer chegar a mensagem aos seus filhos para que eles não pensem, como se calhar lhes disseram a vida toda, que tinham sido abandonados. Se os episódios podem ser transmitidos no Brasil, não só podem, como o primeiro já foi transmitido e o segundo será também, porque hoje em dia a internet chega a todo lado. E no site da TVI é possível ver todos os episódios. Aliás, e através temos da TVI tido... Internacional, não é? Na TVI Internacional também, também, mas a internet hoje em dia não internet é preciso melhor que mais nada. hoje em dia, não é? TVI Player é só procurar, fazer Google, procurar TVI Player e vão lá dar. E deve estar no YouTube também. Não. Está no YouTube está também. Está no YouTube, está no Facebook e no YouTube. Eu tive a ideia que me disseram que dizem sim, aqui que está. Sim. Agora, se a Globo quiser passar isso, é entrar em conversações com a TVI, não é? Exato. Isso não passa por nós. É assim, nós simplesmente fazemos o trabalho, trabalhamos para a TVI, fizemos, já nos contactaram vários jornalistas esta manhã internacionais, que estão interessados em contar a história. E a história tem que ser contada, seja na internet, seja nos jornais, cá ou lá fora, onde as pessoas quiserem, eu acho que tem que ser divulgado. Mais uma vez, tentaram falar com as crianças que foram adotadas? Claro que sim. Claro que tentamos e não obtivemos nenhuma resposta. Encontramos os e-mails próprios dessas pessoas, tentando que não fosse o seu representante a falar connosco, mas sim conseguirmos falar diretamente com estas, enfim, já não são crianças, são adultos. Mas, tu lembras das dúvidas que tivemos em relação a isso? Tivemos algumas dúvidas, porque dúvidas. Assim, as pessoas que temos que fazer o contraditório são as pessoas que, enfim, levaram essas crianças que são hoje adultos. Tivemos algumas dúvidas, mas fizemos porque acho que já têm idade, são maiores adultos. Já têm idade. Eles poderiam querer, assim, prestar declarações, esclarecer o que foi a vida deles. Foi mais nesse sentido, em relação ao que lhes aconteceu, foram mais as pessoas que estiveram envolvidas. Se sabemos do paradeiro de todas as crianças, daquelas que nós falamos na reportagem, sim, de todas as outras que nós sabemos que também foram adotadas, mas que não conseguimos chegar às mães biológicas, dessas não. E aí é uma coisa para perceberem que o processo está de facto balizado. Nós fomos a todo lado para ouvir várias versões das histórias destas crianças, de várias pessoas que passaram tempo com eles, de funcionários de lar, de ex-funcionários de lar, de pessoas que privaram com eles. Aquilo que nós não sabemos é uma lista bem grande de crianças em que, por exemplo, só temos o primeiro nome e, portanto, temos algumas até fotografias quando eram miúdos, mas não conseguimos saber onde é que essas crianças estão, mas sabemos que muitas delas foram também adotadas. Levadas para o estrangeiro e estão no seio. Estão com pastores e bispos da IUR. E o modus operandi é muito idêntico. O modus operandi é muito idêntico. É a desvinculação destas mães, é passarem 6 meses sem os conseguirem ver e então a partir daí é muito mais fácil pôr esta criança num processo de adotabilidade. E como dizia um procurador que nos dá uma entrevista nesta reportagem, ao longo desta reportagem, é muito fácil conseguir fazer um processo se tudo estiver encaminhado para aí, ou seja, se no fundo, quando chega tudo ao tribunal, está tudo bem balizado, está tudo bem construído e é muito difícil ao juiz que está ali a julgar o processo perceber que ele, a montante, foi enganado? Foi enganado. Eu queria dizer a Josane, não a montante. Mais... Se os pais podem reclamar a tutela dos filhos. Isso é curioso, porque um processo de adoção é irreversível normalmente, ou seja, depois da criança ser adotada, apaga-se o registro original e passa a prevalecer o registro
com os pais adotivos. Curiosamente, quando as adoções são ilegais, como é o caso, se as mães quisessem, podiam reverter esta adoção. Se as mães quisessem, podiam ir ao tribunal, poderiam dizer isto foi um processo mal conduzido, foi um processo baseado em informação falsa e nós queremos reverter, queremos voltar a ser pais dos nossos filhos. No entanto, estas mães, desde o início, que nos dizem que não pretendem, até porque os filhos já são maiores, prejudicá-los. E isso é de mãe. Isso é de mãe, eu acho que isso é de mãe. Não queremos prejudicar os nossos filhos, não queremos misturar-nos na vida deles, não queremos nada, exceto que eles conheçam a verdade. E isso para nós é o mais importante, é que eles tenham as duas versões e possam eles mesmos decidir se querem entrar em contato connosco, se querem falar connosco. Claro que estas mães adorariam que estes filhos entrassem em contato com elas. Claro que a TVI está disponível para os pôr em contacto, mas não nos cabe a nós partir para um processo desses. Cabe aos próprios decidirem se querem conhecer, se querem falar longe ou em frente às câmaras, como entenderem. Agora, uma coisa é certa, se estas mães quisessem, poderiam iniciar um processo de reversão desse processo de adoção ilegal. E isso não é o que elas entendem. Ele foi ilegal. Exatamente por isso. Mas não é. Aliás, houve aquela mãe que fomos entrevistar até muito recentemente, porque, como vos digo, a informação continua-nos a chegar e nós continuamos a trabalhar, que nos dizia: eu não quero prejudicar as minhas filhas. Se elas consideram que essa mulher que as adotou é a mãe delas, assim, eu não quero que elas me digam um dia mais tarde: abandonaste e agora vieste tentar empecilhar a nossa vida. E ela dizia: eu dou-vos a entrevista porque eu acho que elas também têm o direito de conhecer, mas, por favor, não os incomodem, não vão lá, eu digo-vos o que é que me aconteceu e eu só quero que elas saibam disto, que elas hão de perceber que são elas e hão de entender que esta mensagem é para elas. E, portanto, isso mostra como estas mulheres são mães, porque eu acho que uma mãe, a primeira coisa que quer é proteger os filhos. E elas não querem necessariamente proteger as pessoas que os adotaram, elas querem proteger o sentimento que os seus filhos têm por essas pessoas e criaram, eventualmente, por essas pessoas. Porque pai é o que cria, obviamente, mas neste caso o pai e a mãe que criaram, que deram à luz a estas crianças, queriam ser pais e mães, não queriam abandoná-las. Isso é importante para eles, que passe para os seus filhos. Ora, as mães podem processar o Estado português? Olha, uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Poder podem. Depois, não me parecia nada estranho que eu fizesse eu também não depois acho. de 20 anos de E não só o sofrimento. Estado, a própria obra social desta igreja, que Com desapareceu, certeza. mas que há uma entidade que responde sobre ela. Ou seja, se estas mães, e é tão interessante porque elas não estão sequer ainda a pensar nisso, mas é uma hipótese em cima da mesa, é que elas processem o Estado português, é que elas processem esta obra social da IURD, na pessoa da IURD, e peçam uma indenização por danos morais. Isso seria tão legítimo como qual era outra coisa. Não é de toda a prioridade destas mães, por enquanto, Não é. mas é verdade que podem fazê-lo. É verdade que têm 6 meses para o fazer, depois do conhecimento destes crimes. Porque o que as mães querem, eu repito Sim, isto, sim. as mães querem saber o que está dentro desses processos, saber, Isso é muito importante. saber o que é que está escrito sobre elas. Há uma mãe, por exemplo, a quem é dito que deu consentimento prévio. Essa mãe nunca foi a tribunal. E, portanto, quando há aqui uma pergunta sobre se há documentos falsificados, não sabemos. Não sabemos ainda o que é que aconteceu, mas com certeza com esses processos do tribunal ficaríamos a saber. E não só ficaríamos a saber, como ficaria o país a saber também. Isso é importante, não é? A partir de hoje, Isto é não público, isto não é, era isso que eu Não é ia nosso. dizer. Isto não é nosso não é de nosso. todo, isto é uma investigação que começou na TVI, mas que tem que seguir há tantos jornalistas por aí a querer investigar isso, é assim que o façam, porque eu acho que entre todos conseguimos ir mais além. E isto tem muitas pontas que nós ainda não pegámos, porque não temos uma catadupa de informação para gerir e portanto, temos tido prioridades, como gerir debates, de coisas que temos que fazer e estamos a fazer essa triagem dessa informação, porque nem toda a informação que chega é válida, mas sem dúvida os nossos colegas têm estado atentos e têm estado a telefonar e têm estado a ver a TVI, a seguir este caso, porque este caso deixou de ser nosso, de todos. E este caso é de todos. Eu até acho que este caso é de todas as mães a quem alguma vez aconteceu isso, de todas as pessoas que estão nos tribunais e que não concordaram com o que se fez sem ouvir aquela mãe, sem fazer o contraditório. Agora, sem dúvida, tudo facilitaria se o Ministério Público
pegasse no processo e dissesse, ok, estes são dados administrativos, são relatórios do lar, está aqui, as mães têm direito a sabê-los e o país também. Este caso, a partir do momento em que as mães o tornaram público, são todos nós queremos saber o que é que se passou, todos nós queremos saber, para além dos documentos que nós temos, o que é que está no interior desses processos, porque nós acreditamos que é qualquer coisa que vem tornar aparentemente legal estas adoções que não são. Mas isso, para a TV, é muito claro. Estas adoções não são legais, estas adoções são ilegais. E isto vem a propósito de uma pergunta que acabamos de receber. Se os dois irmãos, tendo em conta que dizem que vão processar a TVI e que desmentem a nossa versão, como é que nós respondemos a isto? Como é que nós respondemos a isto? Respondemos de uma forma simples. Primeiro, as adoções de facto não foram legais. E podemos voltar a falar sobre isto as vezes que forem precisas. Se quiserem, o Vera e o Luís, juntem-se a nós vamos explicar-vos porque é que as adoções não foram legais. E depois, porque estamos a falar de dois adultos que sabem disso. Quem durante anos disse que adotou as crianças foram duas pessoas, dois membros da cúpula da IURD. Ora, ontem Vera e Luís disseram que foram adotados por uma família americana. Isso também será curioso de acompanhar nos próximos episódios. Mas a nossa versão não foi desmentida, foi contada uma outra versão. E em relação aos processos da TVI, nós estamos plenamente seguros de que, se for preciso dirimir as questões em tribunal, lá estaremos para como nos compete. Porque eu acho que nós que estamos deste lado e que sabemos o que é que temos, quando ouvimos a Vera e o Luís dizerem o que disseram, nós entendemos o que é a mensagem deles. Ou seja, reparem, de repente apagaram os seus Facebooks. Já não são Vera Bezerra Macedo, Luís Bezerra Macedo e de repente vieram a público falar num outro nome, a dizer que viveram numa família americana e que estão livremente a viver agora na casa do Bispo Edir Macedo. Aparentemente sem nenhuma relação. Aparentemente, ou seja, sim. De repente foram viver para a casa do... Mas eu pergunto onde é que viviam aos 3, 4, 5 anos. Eles sabem onde é que viveram, eles sabem com quem viveram, eles sabem o que passaram. E talvez a nossa reportagem lhes vá avivar a memória daquilo que aconteceu, porque nós sabemos o que aconteceu e, portanto, entendemos o vídeo deles, eles também entendem o que estamos a dizer e rapidamente os telespectadores da TVI vão perceber aquilo que está em causa durante os próximos episódios, de uma forma muito clara. E, portanto, eles não desmentiram a TVI. Eles vieram desta vez, falar em nomes que não é aqueles que defenderam estes anos todos. E isso não é desmentir, é dar razão à TVI. E vocês irão ver nos próximos episódios porque é que eles falaram de nomes que até agora não eram conhecidos. E, portanto, mais uma vez, quanto às adoções, para nós é líquido que são adoções ilegais. E vários juristas com quem falamos também nos disseram a mesma coisa. Isto não é uma opinião. Isto não é uma opinião. Convém dizer que isto não é uma opinião. Isto são factos. Agora, não é porque um tribunal decreta uma adoção. Portanto, o que eles quiseram dizer foi: não fomos raptados do lar, levados ali, metidos no avião. E ninguém falou nisso. Na TVI, pelo menos, ninguém falou nisso. Não. Agora, isso é o que dizem outros meios de comunicação social, a nós não nos diz respeito. Exatamente. Agora, eles disseram: é legal porque foi uma adoção que passou por um tribunal, passou pela Segurança Social e pela Santa Casa de Misericórdia. E nós confirmamos: passou pela Santa Casa de Misericórdia, passou pela Segurança Social e pelo tribunal. Mas não foi legal. As adoções foram ilegais e nós vamos prová-los. Como é que tiraram as crianças do país? É uma pergunta muito curiosa. As perguntas são todas muito boas. São boas. O que significa que as pessoas viram... com atenção, não é? Viram Parece que com sim, muita parece atenção, que sim. muita gente viu. Mas hoje muito mais gente vai ver. Porque vai querer saber isso. Como é que as crianças foram tiradas do país? Sim, como é que as crianças foram tiradas do país? Ora, as crianças foram tiradas do país numa primeira fase sem o consentimento nem o conhecimento do tribunal. E talvez seja mais fácil do que parece que estas crianças tenham ido de Portugal para o Brasil e só depois para os Estados Unidos. Talvez seja mais fácil do que parece que estas crianças tenham viajado desta forma. Dito isto, deixem-me acrescentar que quando é passada uma guarda,
muito antes do processo de adoção. Quando é passado a uma guarda, é apenas passado a uma guarda para viajar. Viajar, ou seja, essa guardiã tinha que viajar em trabalho, não tinha que viver fora do país. Foi isso que ela fez, foi viver fora do país. E depois vocês vão perceber o que é que aconteceu a estas crianças quando chegaram lá, porque isso ainda são, como se costuma dizer, outros 500. Em relação ainda aos documentos, muitas destas crianças no lar não tinham documentos e nós encontramos muitas crianças que não tinham documentos. Crianças que não tinham documentos, que não tinham boletim de vacinas, que não tinham nada. E, portanto, como nos disse uma destas adultas agora, durante anos não existiu. É difícil perceber, de facto, como é que um processo tão complexo 99% das pessoas não o conseguiria fazer, mas de facto estas pessoas conseguiram fazer. Completamente. Ou seja, estas crianças eram entregues pelos próprios pais, ou por familiares, ou por pessoas ligadas à IURD, ou por pessoas que eram amigas de pessoas ligadas à IURD naquele lar. Assinava-se um documentozinho do meu filho à guarda do tribunal, do lar, com uma cláusula fantástica que eu acho que qualquer lar que se preze não colocaria, que era qualquer coisa que aconteça no lar, nós não somos responsáveis. Como é que um lar coloca, independentemente do que acontecer ao seu filho, nós não somos responsáveis. Se for coberto pelo seguro, nós somos responsáveis, mas se não for, não somos responsáveis. As mães assinavam isso, muitas delas, sem saber ler nem escrever, entregavam os seus filhos e o problema era quando os queriam ir buscar ou quando os queriam ir visitar. Portanto, aquele lar, prepotentemente, sem autorização do tribunal, inviabilizava as visitas. E assim se desvinculam famílias, porque só o tribunal é que poderia impedir que os progenitores visitassem os seus filhos. Depois, era o processo de seleção, de escolha, e a partir daí a criança que estava marcada, escolhida, ficava então afastada completamente da família biológica para se dar ao tribunal a versão que interessava para a deixar num estado de adotabilidade para poder ser mais tarde adotada. Pedia-se uma guarda, ao abrigo do artigo 19 da OTM, para qualquer pessoa, para a pessoa em causa que iria adotar ou para outra, houve vários casos, e depois transformava-se isso, depois de haver esse vínculo, continuava-se a dizer que os pais não procuravam, portanto não existiam e a criança já estava habituada com aquelas pessoas e então fazia-se o processo de adoção. Deixem-me só dizer que isto permitia uma coisa muito simples, que é um bypass ao processo nacional de adoções. Ou seja, o Sistema Nacional de Adoções prevê que as pessoas se inscrevam na Segurança Social, ou na Santa Casa, que sejam avaliados os candidatos, que passem essa fase de avaliação psicológica, de condições, etc. E então depois de fazer mais ou menos um registro do tipo de criança que esperam como filho, sei lá, até aos 3 anos, menino, menina, posso aceitar 3 irmãos, 2 irmãos, depois aí o processo é ao contrário. Os candidatos não vão escolher crianças à Segurança Social. Os candidatos ficam candidatos pais à adoção e depois a Segurança Social vê nas crianças que têm disponíveis para a adoção qual é a que mais se adequa àquele casal. Uma criança até aos 3 anos, mas depois podem telefonar ao casal. Olha, só temos uma criança até aos 4 anos, mas tem um irmão, você aceitaria 2. Pronto. E então faz um período de pré-adoção de 6 meses com essa família para ver se está tudo correto, que é supervisionado pela Segurança Social, cuja desvinculação é feita do centro de acolhimento, é feita aos poucos. Portanto, é um processo cuidadoso para que a adoção funcione. O que é que acontecia neste lar? Tudo o contrário. Eram escolhidas primeiras crianças, libertadas para a adoção para que essas pessoas pudessem entrar em cena. E depois, deixa-me só dizer... No episódio 2 vamos perceber como podem ser escolhidas por fotografia e podem ser escolhidas porque são parecidas com um dos ditos pais. Dos ditos candidatos à adoção. E depois, o que é que acontece quando o processo é feito todo ao contrário? Muitas adoções falhadas, muitas crianças devolvidas, porque nada corre certo. Aquela é a criança que a pessoa escolheu, mas não é o filho ideal, faz xixi na cama, enfim, é uma criança. E depois devolvem-se crianças. E isso acontecia muito e acontece sobretudo quando os processos são supervisionados pela Segurança Social, acontece imenso. Eu já fiz reportagens sobre adoções e devoluções. Portanto, já acontece, o que é altamente frustrante e altamente marcante para as crianças e para os pais, mas para as crianças, porque é as crianças que é o interesse que se visa proteger, altamente marcante, porque ficam crianças a culpabilizarem-se por aqueles pais não os terem aceito como eles são, com os defeitos que eles têm. Portanto, esse processo não supervisionado, então,
aconteceram muitas devoluções naquele lar. Se pode ter acontecido o mesmo noutros países, isso nós não sabemos. E aquilo que sei de certeza que os nossos colegas com quem temos falado, de outros países, estrangeiros, de várias partes do mundo, estão com certeza a investigar. Porque, enfim, qual era a razão para que acontecesse só em Portugal? Enfim, é uma pergunta, quando eu não sei a resposta, digo que não sei e, portanto, não sei responder. Não soubemos, de facto, de outros casos noutros países. Agora, tem uma pergunta muito curiosa, que foi como é que soubemos desta história. Nós não vamos desvendar as nossas fontes, não. Isso nem sob tortura. Mas aquilo que podemos dizer é que nós estávamos numa linha de investigação, numa linha diferente de investigação e a dada altura tropeçamos naquilo que poderia ser um pequeno indício. Ora, desse pequeno indício cresceu uma história, bastava puxar esse fio e vinham mais histórias agarradas e muitas vezes batemos com a cabeça na parede, Muitas vezes saímos desiludidos da TV por não conseguir chegar a nada e telefonávamos e como é que agora vamos chegar a isto, ficámos aqui. E de repente alguém se lembrava. Aparecia alguma coisa, alguém se lembrava de um outro caminho. Exatamente. E lá íamos ter. Não desistimos. E isso não é. Desistir não está no nosso vocabulário, pois não? Não está. Porque senão não estávamos aqui, não é? Não estávamos. Porque toda a gente. Eu devo dizer que sou. Houve muitas dificuldades. Houve. E também deixa-me dizer que eu e a Judite, o que mais temos ouvido aqui. É tipo, está tudo bem, estão seguras, não têm medo, não têm... Somos umas inconscientes. Não é exatamente isso, mas eu acho que o trabalho jornalístico não pode ser destruído à partida por medo. Com quem é que nos vamos meter, não é? Quer dizer, então não se investigavam primeiros-ministros, não se investigavam ex-primeiros-ministros, não se investigavam grandes empresas. Então, se nós, à partida, disséssemos isto tem a ver com o IURD, vamos fugir daqui, que isto... Não é assim que nós funcionamos. É assim, também, se não tivesse a ver com a IURD, era igualmente investigado, mas a questão é, toda a gente nos pergunta, mas está tudo bem, não foram ameaçados? Não fomos, estamos aqui para responder nas instâncias próprias, se entenderem sobre isto que fizemos. Cada palavra foi medida, cada frase, cada informação foi verificada, portanto, onde temos que resolver isso,